A advocacia criminal é a área mais fácil do direito. Olha o tipo de conteúdo que eu tenho que ler nas minhas redes sociais. Mas, sabendo que talvez essa pessoa neófita da advocacia criminal não seja a única a pensar isso, eu vim aqui para explicar para vocês o que o advogado criminal faz. Você sabe o que o advogado criminal faz? Não sabe? Eu vou te contar. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Pra quem não sabe, pra quem não se lembra, meu nome é Jefferson Silva, eu sou advogado criminal, atuante em todo o Brasil, e eu estou aqui para falar com você hoje o que eu faço, o que o advogado criminal faz de verdade. Eu recebi esse comentário no meu Instagram, eu fiquei possesso, e aliás, se você não me segue no Instagram, segue lá, que lá eu mostro o meu dia a dia, mostro tudo. Pois bem, esse comentário aqui diz que da perspectiva jurídica, a advocacia criminal é muito fácil. Porque o Brasil é o estado mais garantista quando falamos de direitos individuais do acusado. E eu vou falar para vocês, lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57, está escrito, lá está predominante o princípio da presunção de inocência. Uma coisa linda, no papel cheira flores, mas na realidade cheira... Porque no Brasil é um país que basta a pessoa ser acusada que ela já é tratada como culpada. Basta a pessoa sair no jornal por estar sendo investigada e sua carreira acaba. Então veja, é um princípio constitucional. Beleza, tem um princípio constitucional. Também está lá, lembra do caso do atual presidente, que era esse, que agora é atual, né? Loucura. Lula, que ele foi preso, depois foi solto. Se você não sabe, em breve resumo, é porque naquela época se quebrou uma jurisprudência predominante. Você não sabe, jurisprudência são decisões. Então, o conjunto arcabouços de decisões, que nós chamamos de precedência, viram uma jurisprudência. E era decidido, como está no Código de Processo Penal, artigo 283. Ninguém será preso, senão em razão de um trânsito julgado de uma condenação. E entra em consenso com a Constituição Federal. Porém, naquela época, por, acredito eu, pressões ou até mesmo apenas situações políticas, se modificou isso. Você também não saiba, você é investigado pelo delegado. Depois que o delegado te investiga, o Ministério Público te denuncia e aí inicia um processo contra você. Iniciando um processo contra você, vai ter uma audiência e o juiz vai te dar uma sentença. Essa é a primeira decisão do processo. Dessa sentença, o advogado competente, técnico, combativo e que sabe atuar na área criminal, ele vai fazer o recurso de apelação. Esse recurso de apelação vai ser julgado no Tribunal de Justiça do seu estado, Paraná, Santa Catarina, certo? E se for processo de Justiça Federal, vai ser julgado de acordo com os tribunais regionais federais. Depois disso, é dada uma decisão por 3 julgadores que a gente chama de desembargadores. Dessa decisão, eles entram em um acordo, e nós chamamos essa decisão de acórdão. Depois disso, você consegue através... Aí sim o advogado tem que ser técnico, porque não pode mais... Existem requisitos para se recorrer a Brasílias. E vou te falar, mais de 50% dos recursos que eu vejo não são admitidos em Brasília por falta de técnica do advogado, tá? E aí você recorre para Brasília, lá para o STJ. Do STJ você recorre para o STF. Então veja que nós temos 4 decisões. E dessa decisão do STF não caber mais recurso, transita em julgado, que quer dizer que não cabe mais recurso. E aí você é considerado culpado. E de acordo com a presunção de inocência, até o último recurso, porque se tem um último recurso pode mudar tudo, e se mudar tudo você pode ser inocentado. Se você é inocentado, você está fazendo o que preso? Por isso que você só deve ser preso após do trânsito e julgado. Porém, com aquela situação do Lula, foi feita uma mudança que se você fosse condenado em segunda instância, nos tribunais, justiça, tribunais regionais, porque para subir para Brasília, recursos técnicos, você já podia pagar a pena provisoriamente. Olha que loucura, você foi condenado em segunda instância, 5 anos, começa a pagar a pena, aí você está lá, 2 anos preso, aí o teu recurso em Brasília é provido, como já aconteceu em caso do escritório, e aí em Brasília você consegue anular todo o processo. Quer dizer que anula o processo. Se anula o processo, aquela sentença não existe. Se não existe aquela sentença, não tem que existir prisão. E aí você está cumprindo uma prisão provisória de algo que não existe. Olha que loucura. Aí passaram-se alguns anos, salvo engano 2 anos, e o advogado Zanin, hoje ministro, brilhante advogado, isso é um exemplo de advogado que brigou até o último recurso, e depois que acabou o recurso, brigou com os HCs que cabiam o habeas corpus e conseguiu modificar o julgamento, anulando tudo.
por causa da imparcialidade quebrada do juiz. Olha só, no próprio caso que fez mudar o entendimento, teve a nulidade, que anulou tudo, anulando aquela condenação que ele pagou, uma sentença que não devia existir. Por isso que existe a presunção de inocência, lindo no papel, mas na prática, bem difícil. Acontece que então mudou o entendimento novamente e não pode mais cumprir prisão provisória, só depois de trânsito julgado. Mas olha só, no nosso país, nós temos quase 1 milhão de detentos novamente. Quando teve a pandemia, baixou um pouco isso. Baixou o número por causa da pandemia, grupo de risco, mas agora já estamos com mais de 900 mil novamente. E desse total, 41% é prisão provisória. Então, como no mundo que a defesa criminal é mais fácil, porque é muito garantista, e nós estamos falando aqui, eu estou dando exemplo do principal princípio, presunção de inocência, ele não é respeitado. E aí, como que na advocacia que é mais fácil, explica isso para a mãezinha, para a filha, para o filho? Ó, teu pai tem direito de estar solto, mas está preso. Como você explica? E além disso ainda, você está esquecendo, meu amigo, neófito da advocacia, que nunca foi advogado, nunca defendeu ninguém. Não sabe a honra que é você conseguir subir no tribunal do júri, defender alguém e fazer ele ser absolvido. Não sabe. Por isso que está blasfemando, falando besteira. Mas eu estou aqui para te ajudar. Vou te ensinar a honra que é advocacia criminal. E além disso, esquece que o advogado é o mais fácil no mundo jurídico. Já provei que é mentira, que você está falando besteira. Mas se nós vamos parar na prática, advogado é criminalizado. É criminalizado. É confundido com o cliente. Defender o crime de estupro é estuprador. Defender o homicida é homicida também. Defender o traficante é bandido. Olha o tanto de comentário que eu tenho nas redes sociais. Os caras falam isso. É absurdo. E além disso também esqueceu o fato do investigador em Franca, que o advogado foi fazer valer a lei, não deixar entrar na casa sem mandado, e ele foi espancado. Que profissão mais fácil. Esqueceu da advogada Brenda, que ao sair da delegacia com o seu cliente, foi alvejada ao entrar no carro, porque estava com o cliente. Morreu junto com o cliente, sem ter culpa nenhuma. Ou ainda o advogado, como esse aqui que eu dou exemplo do Jonathan William, que conseguiu a liberdade do seu cliente, veja, 40% estão presos sem poder, sem a lei, sem contrário à lei, e ele conseguiu, sabe o que aconteceu? Ele foi espancado pela vítima e pela testemunha da vítima. Que profissão fácil, que profissão apanhar, ser agredido, confundido, sendo que sabe o que o advogado criminal faz? Ele é o último instrumento de proteção do indivíduo contra o abuso do uso do poder do Estado em um Estado democrático de direito. O advogado é o único elo, é a única defesa da pessoa que está sendo acusada. Porque o Estado tem o poder puniente, o poder de punir. Só o Estado pode punir. E o advogado é aquela pessoa que chega assim e fala: opa, calma aí, você quer punir ele? Peraí, é tráfico? De 5 a 15? Peraí, é de 5 a 15. Não vamos punir ele com 15, vamos punir com 5. É homicida? 6 a 20? Veja, vamos ver qual que é a pena dele. Não teve uma legítima defesa, não teve um privilégio, não foi provocado. Porque nós não vamos punir ele com a mesma pena do homicida que matou 50 pessoas, abusou de 60, e esse cara aqui matou sem querer. Vamos basear. Então o Estado é aquela pessoa que faz um aparato de legalidade contra as decisões ilegais do Estado. O advogado é aquela pessoa que chega e fala: vamos punir? Calma aí, vamos punir certinho, vamos individualizar a pena como manda a Constituição. Não vamos pegar o seu ódio interior de outras pessoas, de outros crimes, e punir essa pessoa, é individualizar. O advogado ele vai exigir que o juiz, ao condenar, individualize. Ele puna aquele cara na medida da sua culpabilidade, como manda a lei, tá? Então o advogado, por exemplo, o delegado vai estar investigando. O delegado investiga, junta as provas e manda o Ministério Público. Nessa fase de investigação, o advogado nem é intimado para nada, nem participa de nada, só na judicial que tem o que a gente chama de contraditório. No inquérito policial, a gente chama de contraditório diferido. O que é isso? Produz as provas do inquérito e reclama só lá na frente. Nossa! Aí se produz as provas ilegais, prende o seu cliente ilegal e sai discutir só lá na frente? Não. Um advogado combativo atua desde o inquérito, através usando o provimento 188 da advocacia, tá? 188 do Conselho Federal da Advocacia, e investigação defensiva. Atua em qualquer fase. Então, se o delegado está numa linha, o advogado vai lá no inquérito, bonitinho, ajuda, colabora, nunca atrapalha, colabora, e aí consegue ali. Se for um processo ilegal, já acaba sem denúncia.
Se tiver uma denúncia, às vezes ele queria denunciar por 10 crimes, mas você investigou, vamos denunciar por 2. E lembrando, a minha frase, o meu decreto, você não conhece o meu decreto? Decora o meu decreto, ó, decora. Delegacia não é igreja e padre não é delegado. Por isso, nada de ficar se confessando. Bico calado e liga pro seu advogado. Tem vários memes na internet, o delegado ali bonzinho, pode confessar. Aí você fala e fala, não, a Jefferson tá falando pra não confessar? Não, eu tô falando pra você não produzir provas contra você. Ou eu estou falando pra você que você tem direito a ter um advogado, que você tem direito em ficar em silêncio. E não tá errado usar seu direito. E é isso que serve um advogado, te lembrar dos seus direitos. Depois disso, acontece a denúncia, como eu disse, e tem a instrução processual. Então o advogado vai fazer sua primeira defesa, vai para a audiência, vai interrogar as testemunhas, interrogar policiais, interrogar todo mundo para quê? Para conseguir provas, para fundamentar sua tese, para te absolver, para mostrar que não era você. Então veja como é importante o advogado. Depois disso, o advogado junta tudo e apresenta uma defesa final para o juiz, e daí o juiz dá a sentença. Depois disso, o advogado apela, recorre, sustenta nos tribunais, recorre até Brasília. Então o advogado, ele vai garantir o seu direito de defesa. E no tribunal do júri, que eu sou apaixonado, eu amo, tem aqui no meu canal alguns vídeos do júri, vou começar a postar mais, é onde o advogado mostra que é advogado. É onde o advogado faz tudo aqui, ó, no gogó. Ele faz na frente dos 7 jurados escolhidos, ele faz a instrução inteira do processo. Por isso tem júri que demora 1, 2, 3 dias, 12. Que o advogado está instruindo, está interrogando tudo ali na prática. E depois ele tem que sintetizar tudo o que ele fez, o que foi feito e apresentar sua antítese. Por quê? O Ministério Público apresenta a tese, nós apresentamos a antítese para os jurados. Os jurados vão definir. E no tribunal do júri é aquele advogado que tem a maior facilidade e empatia, com argumentos sólidos para fazer os jurados se colocarem no papel do cliente, do acusado, do réu que está sendo julgado no júri. Ou seja, ele faz os jurados pensar assim, se eu fosse ele, talvez acho que eu teria praticado nessas condições. Se eu tivesse chegado em casa e o cara tivesse abusado da minha filha, eu também teria matado ele. Sabe? É isso. Então, o advogado, ele é o principal instrumento de proteção de um indivíduo. Ele é a única pessoa, depois da sua mãe, que vai confiar em você, que vai te defender. E eu quero que você entenda o papel do advogado. Mas o principal foco é o seguinte, é humanizar. É entender que a advocacia criminal, ela é humanizada. É um humano defendendo outro humano. É uma profissão necessária. Para que, caso você tenha pensado assim, você pensa assim, alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Advogado criminal, defende os caras ali pelo dinheiro. Mas olha só, faz uma pesquisa aí, Evandro Silva. Casos daqui contemporâneo da cidade de Guaratuba, a família de prefeito Abage foi acusada de magia negra com crianças, a esposa do prefeito. E ela foi condenada. Depois, graças ao trabalho do advogado, foi conseguido observar que as provas utilizadas da confissão foram extraídas através de tortura e estupro da sua filha. Provas assim vale? Se você tá ali e alguém fala, foi você, estupra seu filho na sua frente, bate no seu filho na sua frente, te espanca, você não assume? Olha o grau de dificuldade da advocacia criminal. Somente o advogado que tem chama, que é apaixonado pela profissão, consegue desempenhar esse papel sem se corromper, sem cometer besteira, sem até mesmo morrer. Porque a advocacia criminal é confundida e criminalizada diariamente, quando deveria ser glorificada. Sim, pois quem é a pessoa que se coloca ao lado de uma pessoa que é um lixo, é um crapo para a sociedade? Porque sim, infelizmente os acusados, quando são denunciados, eles, especialmente saindo na mídia, eles são tratados como a escória, a pior coisa da humanidade. E aí quem senta lá do lado do advogado pega na mão dele e fala, epa, chega de abusos, meu cliente é um ser humano, tem direitos e vai ser tratado como ser humano, mesmo que todos vocês me xinguem também, mas eu vou defender o direito dele, porque só eu sei o preço da liberdade, só eu sei quanto vale essa alma, porque ninguém mais vê ele como ser humano. Mas eu vejo, e eu vou mostrar os direitos deles e todos vão respeitar. E é sim o advogado combativo, que até mesmo naqueles casos que grandes apreensões de drogas, vocês veem absolvido, por quê? Porque teve ilegalidade.
Então o advogado vai chegar lá e falar bem assim, vocês querem prender ele, né? Mas para isso o policial vai respeitar a lei para prender, o juiz vai respeitar a lei para julgar. Caso contrário, a decisão é injusta, é uma decisão nula. E se a decisão é nula, ela tem que deixar de existir. E se deixar de existir, temos o nosso presidente. Tem que ser considerado inocente. Então o advogado criminal ele serve para garantir a legalidade na colheita das provas, entendeu? Acho que agora você entendeu. Aqui é um ser humano, advogado, que deve ser honrado defendendo outro ser humano. Porque eu luto por julgamentos justos. Porque se você quer punir ele, seja justo. Tanto justo para investigar, justo para punir e justo para cumprir a pena. Porque não existe pena de tortura e nem de morte. Então tem que cumprir a pena conforme manda a lei. E é isso que o advogado faz. Protege aquele que todo mundo quer esquecer. E aí eu pergunto para vocês, num cenário desse, você vai preferir um advogado que não confia na profissão, um advogado que só tá ali para pegar teu dinheiro, só cumprir os prazos e não tá nem aí, ou você vai preferir um advogado combativo? Mas você sabe, um advogado combativo, técnico, que acredita na causa, que vai defender você, como se ele tivesse sido acusado, vai custar um pouco mais. E aí, quanto vale a sua liberdade? Para pensar nisso. Enfim, esse é o papel do advogado criminal. Espero que vocês tenham entendido, mas eu tô curioso aqui porque... Será que vocês pensam igual essas pessoas que comentaram isso aqui? Manda aqui pra mim aqui embaixo, aqui nos comentários, o que vocês acham da advocacia criminal. Eu vou ler todos os comentários. E não esquece de dar aquela força, deixa o like aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, pô. Eu só faço conteúdo lá no Instagram pra vocês, agora eu tô aqui no YouTube, me ajuda, mando dica de conteúdo. Me acompanhe para mais conteúdos. E agora sim, agora deixa aqui nos comentários o que você acha da advocacia criminal, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.